Hoje estamos aqui com ele, o novo BYD Dolphin Mini 2025. O veículo que, confesso a vocês, já lançou há um certo tempo, né? Mas até hoje eu não havia trazido vídeo para vocês de test drive, andando com o modelo, passando as impressões e fazendo os testes que a gente sempre faz, né? Eu até hoje só havia trazido vídeo de avaliação em detalhes, tanto da versão de 4 lugares quanto da versão de 5 lugares, que é essa que a gente vai gravar hoje, tá? E nesse vídeo vocês vão conferir as minhas impressões com o modelo, teste de 0 a 100 e muito mais, logo após a vinheta. Bom, então já estamos aqui a bordo do BYD Dolphin Mini 2025 na sua versão de 5 lugares, tá? Mas o test drive vai valer também para a versão de 4 lugares, pois as diferenças aqui estão para o cinto de segurança para o terceiro ocupante lá, encosto de cabeça para o terceiro ocupante e também o sistema de câmeras 360. A versão de 4 lugares traz somente câmera traseira, tá? De resto é basicamente o mesmo veículo, então esse vídeo de test drive com as impressões servem para aquela versão também. Beleza, pessoal? Bom, então, para dar partida aqui, chave do tipo presencial, que é bem legal, né? Então, pé no freio aqui, apertou o botão, ele já liga o veículo pra gente, já acionou aqui o ar-condicionado também, deixa eu baixar um pouco para não fazer tanto barulho, né? E gela bem também o ar, já rodei um pouco com o veículo aqui. Deixa eu zerar aqui o trip dele, porque eu quero fazer aqui uma média pra gente ter uma noção de quanto que ele gasta de bateria para fazer esse teste, tá? No momento esse veículo está com 86% de carga. Dá para ver aqui que ele tem um computador de bordo nessa região aqui, é digital também, mas a tela que realmente mexe alguma coisa é aqui, tá? Aqui só tem informação de velocidade mesmo, é um pouco mais simplificado esse painel aqui, tá? O câmbio fica aqui, né? Então colocou aqui em drive, ele já libera o freio de estacionamento, que é eletrônico também, e já começamos o test drive, né? Ele está marcando aqui 330 km de autonomia, tá? De acordo com o que informa ali, mas de acordo com o Inmetro são 280 km de autonomia, tá? É um veículo que, assim, dá para você utilizar para viagens, obviamente que você tem que se programar, mas a minha recomendação de uso seria mais para um veículo urbano, né? Até por conta de algumas questões de velocidade, né? Ele tem aqui um limite de velocidade de 130 km por hora, tá? Na maioria das vias, bom, maioria das vias, né? Todas as vias do Brasil só permitem até 120 km por hora, mas como a autonomia dele não é uma autonomia gigantesca, né? Eu recomendaria mais para um uso urbano. Se você busca um 100% elétrico para uso fora de cidade, eu já recomendaria talvez um Dolphin Plus, recomendaria veículos com baterias maiores, um i1 Plus talvez também, né? Obviamente, são mais caros, né? Mas para um uso em rodovia, eu particularmente acho melhor, mas nada te impede de usar esse aqui, tá? Só tem que se programar aí um pouquinho melhor, beleza, pessoal? Bom, então, ó, esse aqui é um veículo 100% elétrico, para quem nunca viu um vídeo, mas acho difícil você não conhecer esse carro, né? Ele ficou bem famoso. Tem uma faixa de preço que, obviamente, no Brasil nada é barato, né? Mas pela faixa de preço que ele é oferecido, eu acho que ele é um veículo que vem bem completinho, né? A gente tem aqui uma tela rotativa, aquela clássica tela dos veículos da BYD, né? Tem aqui a parte de digital, né? Do computador de bordo, temos banco elétrico aqui também. Impressões que eu tenho guiando esse veículo, né? Vim rodando com ele, já andei bastante com esse carro também, já fui para eventos com esse carro, né? Apesar de nunca ter gravado para vocês, né? Mas é um veículo que em cidade ele é muito esperto, ele é bem ágil, tem uma saída bem rápida assim em cidade, né? Mas para um uso em estrada ele já não é um veículo tão rápido, tão esperto, tá? Então ele se comporta melhor em cidade também, não só por questões de autonomia, mas também por questões de performance, né? Agilidade também. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Vocês vão ver que até uns 60 por hora ele deslancha bem. Então, ó, tô em esporte, tá? Ó, 40, 50, 60, ele vai bem, e depois ele já vai tendo um pouco mais de dificuldade aí para ganhar velocidade, mas obviamente ele chega ali até o 130, como eu disse para vocês, né? Em modo esporte, se você não estiver em modo esporte, ele não vai chegar ao 130. Então, ó, 86, 90, 100, 110, eu tô com o pé fundo, tá? Então
vocês observam, mesmo na descida não é um veículo que deslancha muito, tá? Então essa é a impressão que eu tenho para passar desse veículo aqui. Vamos ver em modo eco, aproveitando, né? Ó, pisar tudo em modo eco. Aí ele demora um pouco mais ainda para deslanchar, né? Então vamos ver em modo eco até quantos quilômetros por hora a gente consegue ir com ele. Vamos ver se a gente consegue chegar no 130, mas acho que não, ó lá. 105, 106, tá vendo? Em modo normal, vamos ver até quanto que a gente chega. Ó, no normal ele chega até o 130, ó. 133, 134. Então chega até o 130. Aí eu coloco em eco, ele já baixa a velocidade sozinho. Em Sport, vamos ver. Olha lá, 134, 135, 134. Vamos ver na descida. 136. Então, ó, 136 é o máximo que a gente consegue pegar de velocidade com esse veículo aqui, tá? Em modo Sport. Novamente, se ele estiver em modo eco, ele não vai pegar essa velocidade toda, tá? Então, se você quiser o máximo de velocidade, você terá que andar com o veículo em modo Sport, beleza? Bom, outras coisas que eu tenho para passar para vocês aqui. Ele conta com piloto automático, não é adaptativo, tá? Um piloto automático convencional. Então deixa eu já passar esse radar aqui e mostrar para vocês como que funciona. A gente vai clicar aqui nesse botãozinho e depois apertar o 7, ele vai memorizar a velocidade aqui. Então ele vai manter aqui por volta de 87, 88 km por hora. Ó. Ele tem uma variaçãozinha, obviamente, ó, vendo? 84, 80. Então ele fica nessa variaçãozinha, 84, 85, né? Uma coisa que eu não gosto muito é que ele não mostra aqui pra gente a velocidade que eu programei, né? Seria bem bacana se tivesse aqui um informativo mostrando a velocidade que foi programada, até para facilitar, né? Mas não mostra, você tem que meio que programar, ir apertando de um em um aqui para você ver a velocidade que você programou, se você quiser aumentar ela, tá? Pisou no freio, ele desarma. Então, ó, é um veículo que ele tem aqui um conforto muito bacana, principalmente pela faixa de preço desse carro, né? Ele beira ali os seus 122 mil reais, pela faixa de preço é bem confortável, mas ele acaba tendo um ajuste de suspensão mais para conforto, né? Então, ele não é um veículo aqui que traz aquela suspensão firminha, e sim uma suspensão que acaba pulando um pouquinho mais, trazendo mais conforto, tá? Para quem gosta de uma condução mais esportiva, uma condução mais agressiva, não é o tipo de suspensão adequada para isso, tá? Até, ó, ele tem aqui, ó, um certo balanço de cabine quando você precisa fazer mudanças, né? O que também torna a dizer, é um veículo que, na minha opinião, é mais adequado para um uso urbano e não tanto para um uso em viagens, né? Visto que em pista você tende a pegar velocidades mais elevadas e se você precisar desviar de alguma coisa, uma suspensão um pouco mais firme, né, acaba sendo um pouco melhor do que essa suspensão mais macia, focada em conforto, até porque, ó, questão de mudança, questão de segurança, né? A gente começou o teste, se eu não me engano, com 88, já estamos com 82% de bateria, tudo bem que eu dei uma pisadinha ali para poder sentir o veículo, tá? Questão de retomadas, ó, vou colocar aqui 80, vou tentar retomar, é que em modo eco ele não vai retornar até retomar até o 120, mas aqui ele vai. Então, ó, pisei, vamos ver, ó, 90, 100, 110, 120. Então dá pra ver que eu estava com o pé afundado aqui, né? Então não é um veículo com esse foco em uso em rodovia, até nessa questão, né? Ele traz aí mais agilidade no uso urbano do que no uso em rodovia. Outras coisas que eu tenho para dizer aqui, na estrada, né? Muito confortável, como eu já disse para vocês, você não sente tanto as imperfeições aqui. Houve um pouco sim de barulho de vento, tá? Não é uma vedação acústica excepcional. Eu tenho um BYD Song Pro
tá? Na versão GS, que é um veículo híbrido, e lá a gente tem vidro de camada dupla e tudo mais. O isolamento acústico lá é melhor do que o desse veículo, mas também lá temos um veículo que é mais caro, né? Preço de tabela lá seriam 204, não é o preço praticado, né? Mas é um veículo mais caro que esse, então obviamente a tendência é que ele tenha um acabamento até melhor, mas o acabamento desse carro também é muito bom, tá? Aqui temos acabamento plástico, mas você percebe que é um veículo construído com uma qualidade bacana. Aqui também acabamento macio, aqui no descansa-braço, né? Tem muito veículo que no descansa-braço não tem nem acabamento macio, e aqui tem, né? Muito bacana o acabamento desse carro aqui. Ó, quando ele dá, a gente dá pé fundo aqui, ele joga 51 kW de potência ali, tá? Só para vocês terem uma noção do uso de quilowatt do veículo. E eu estou usando aqui a regeneração mais leve, está regenerando aqui 7 kW quando eu tiro o pé do acelerador. Se eu quiser colocar uma regeneração um pouco mais forte, eu tenho essa opção também, tá? Então eu vou entrar aqui na central multimídia dele, vir na parte de veículo. Aqui a gente consegue ajustar algumas coisas, tá? Então, parte de energia alta. Então, agora ele já regenera um pouco mais, ele segura mais o veículo, tanto que ele está regenerando a menos 22 ali, né? Antes ele estava em menos 7, a hora que eu tiro o pé agora, ele chega a bater, olha lá, menos 22, menos 23, tá? Para um uso em viagens, eu particularmente prefiro usar a regeneração padrão, tá? Que é a mais leve. Agora, para um uso em cidade, eu já prefiro usar a regeneração alta, porque ele acaba salvando mais bateria e não me incomoda quando eu quero deslanchar com o veículo, né? Geralmente a gente quer deslanchar com o veículo na estrada. Então por isso que eu utilizo dessa maneira, alta para cidade e a padrão para estrada, tá? Eu utilizo dessa maneira, mas você pode utilizar da maneira que você julgar melhor, tá? Ó, bateria ainda em 80%. Não temos nenhum tipo de assistente de segurança para comentar aqui desse veículo, tá? Ele não conta com nenhuma espécie de ADAS, a única coisa que ele tem aqui é o piloto automático convencional. Então eu vou ali um pouco mais para frente e aí a gente vai fazer aquele testezinho de ingresso em pista no veículo, tá? Então vamos lá, sair aqui do zero, ingressinho em pista, vamos ver como ele se comporta. Olha lá, 10, 20, 30, 40, 50, 60, então ele ganha velocidade rápida até uns 60, agora está em 80, 90, 100, tá vendo, ó, já demora mais, 110, 120, 130, 133, tá? Então dá pra vocês terem uma noção da performance do veículo. Esse aqui não foi o teste de 0 a 100, tá? O teste de 0 a 100 a gente faz em uma via onde temos o asfalto reto, tá? Agora eu vou fazer um testezinho de consumo só pra gente ter uma noção do consumo desse veículo em estrada. Bom pessoal, finalizando o nosso teste de consumo na estrada, eu mantive médias entre 100 e 110 km por hora, ar-condicionado ligado durante todo o teste, e ele me deu aqui um consumo de 14,4 kWh a cada 100 km. A bateria desse veículo é de 38 kWh, então a gente teria ali mais ou menos uns 220 km de autonomia na estrada se você andar dessa maneira, né, entre 100 e 110 km por hora. Em velocidades mais baixas você tende a ter um alcance maior, né? Porque aqui quanto maior a velocidade, mais rápido ele vai acabar drenando a bateria, tá? Então, se você for fazer viagens com esse veículo, se programe para utilizar eletropostos, de preferência, né? Eletropostos de carga rápida. Agora vamos para o teste de 0 a 100 do BYD Dolphin Mini de 5 lugares. Bom pessoal, agora vamos iniciar o nosso teste na cidade, né? Eu rodei aqui um total de 82 km com esse veículo. Ele consumiu ali de 88% para 52% de bateria
Então a gente teve um consumo ali, não sou muito bom de conta, mas de 36% de bateria, se eu não me engano é isso, pra gente rodar por esse tempo todo, né? Por esse percurso todo de 82 km e 600 metros agora. Então já dá para ter também uma noção de consumo andando a 100, 110 com o ar ligado. Eu também fiz teste de 0 a 100 também, né? Bom, isso aí foi para fazer todo esse teste até agora, né? Agora eu vou rodar na cidade também, e aí a gente vai ver o quanto que ele vai consumir na cidade. Bom, na cidade eu acho que o habitat ideal desse veículo vai ser um dos melhores veículos que você pode adquirir para uso urbano. Para economia é o melhor veículo que você vai poder adquirir para utilizar em cidade. Afinal, esse veículo não gasta uma gota de combustível, né? Ele utiliza energia somente. Se você tiver fotovoltaica na sua casa, então aí pronto, aí você não gasta nada para rodar com o carro, né? E fica maravilhoso. Dependendo aí o carro que você tenha, você consegue dar ele num negócio, por exemplo, né? E com o valor que você gasta de combustível, você paga a parcela do carro. Então acaba sendo um dos melhores custo-benefício para uso urbano. Para uso em estrada, né? Novamente, volto a frisar, não é um veículo que eu recomendo, apesar de você conseguir utilizar, né? Outras coisas legais de dizer desse veículo é que ele conta com 6 airbags no total. Poucos veículos contam com isso também, principalmente nessa faixa de preço. Tem sistema de câmeras 360 nessa versão de 5 lugares, o que facilita bastante a manobra, né? Ele tem várias visualizações aqui, câmera frontal, lateral e também na parte traseira. Olha lá, então você tem diversas visualizações de câmera aqui, visualização 3D aqui se você quiser também, olha lá. Então é bem completo. E aqui a questão de ter uma suspensão mais voltada para conforto, né, não acaba prejudicando tanto, visto que você não vai pegar velocidades tão elevadas dentro de cidade, né, em circuito urbano. E ele é um veículo que, como eu disse, ele é bem esperto aqui na cidade, ó. Eu estou em modo Sport, vou colocar em modo Eco aqui. Ele é bem esperto na cidade, então acaba sendo gostoso de dirigir também. Na minha opinião, é um carro feito para uso urbano. E na de vocês? Deixem aí nos comentários. Também é bem tranquilo aqui para você passar em lombadas, né? Se você passa um pouco mais rápido, eu percebo que a traseira dele fica um pouco mais solta lá, né? É até curioso, meio que dá um pulinho lá atrás, mas não tive problema nenhum rodando com ele em cidade também, né? Além de contar com outras coisas aqui que também são bem legais, né? Freio de estacionamento eletrônico, tem aqui a função hold também para quando você faz paradas, né? Realmente bem completo. Olha o rotativo aqui, novamente. Opa, vamos lá. Então, pessoal, não tem muita coisa pra gente passar aqui, né? Não tem teste de assistente para passar para vocês aqui, nada. Então, é um carro que a gente não tem muito o que falar, né? É um veículo de entrada. Na minha opinião, se você quer um veículo para economizar, se não for o melhor, é um dos melhores custo-benefício, né? Pelo preço que ele custa e a economia que ele vai te trazer, não tem muito concorrente à altura dele, né? Você não vai comprar um Renault Kwid E-Tech, né? Isso aqui é muito melhor que um Renault Kwid E-Tech, na minha opinião, que inclusive nunca nem consegui ver um pessoalmente aqui na minha cidade. Agora isso aqui vejo bastante, né? Dolphin Mini a gente vê bastante aqui na cidade, beleza? Então agora eu vou fazer o que? Vou fazer também um testezinho de consumo aqui também. Ah, outra coisa legal, ele tem monitoramento de pressão dos pneus e também temperatura dos pneus, viu? Vamos resetar aqui. Aí já resetei aqui. Vamos fazer um testezinho de consumo aqui na cidade também. Vou usar ele um pouquinho aí, e aí eu consigo passar para vocês uma média de consumo. Mas na cidade ele vai ter a melhor autonomia possível, né? Até porque aqui eu vou utilizar a frenagem regenerativa no máximo, né? Então tiro o pé aqui, ó, 13, 12, ele já segura no máximo o veículo aqui, e eu dirijo quase que como um modo One Pedal Drive, tá? A bateria agora está em 51%. Vamos dando andamento no teste aqui, daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, pessoal, finalizando aqui o nosso teste de consumo na cidade, andando com o ar-condicionado ligado durante todo o teste, ele me deu médias aqui de 11,1 kWh a cada 100 km, né? Então a bateria desse veículo seria de 38 kWh. De acordo com o informado aqui, a gente conseguiria rodar pouco mais de
300 quilômetros com esse carro, talvez uns 350 quilômetros, de acordo com o que está marcando aqui, né? O que mostra que na cidade esse veículo é muito mais econômico do que na estrada, né? Uma coisa que acontece indiferente, né, ao veículo 100% a combustão, né? O 100% a combustão, ele é mais econômico na estrada, e os elétricos / eletrificados tendem a ser mais econômicos na cidade, né? Então, bem interessante isso aí, consumo muito bom, inclusive para quem vai comprar esse veículo aqui novamente, né, para utilizar em cidade, ou vai fazer aplicativo, né, Uber, vai trabalhar, não sei se táxi também comporta, né, mas para você que vai utilizar com transporte, trabalhar com transporte de passageiros também, né, é um veículo que tende a te trazer uma margem de lucro maior, visto que você vai ter aqui um consumo bem reduzido, né, e ao invés de você gastar com combustível, você consegue colocar mais dinheiro no seu bolso, pois até para dar carga, para você que não tem fotovoltaica, aqui na minha cidade mesmo, o quilowatt é 0,89 centavos. Então, uma bateria de 38, se eu colocasse a R$1 o quilowatt, daria R$38 para rodar mais de 300 km, mas não chega a dar R$38, né, pois é 0,89. E se tiver fotovoltaica, não gasta nada. Interessante, né? Então, sim, recomendo esse veículo para você que quer economizar e para você que vai utilizar basicamente todo o tempo em cidade. Para estrada, partiria para outros veículos. Beleza, pessoal? Bom, também faltou mostrar para vocês aqui o quanto de bateria a gente tem no veículo agora. Temos 47% de bateria e rodamos aqui, ó, 98 km no total. Então, usamos aqui 41% de bateria para rodar 98 km em cidade e também em estrada, né? Esse misto, mas grande parte em estrada. Eu rodei mais ou menos uns 20 km aqui na cidade. Então dá para ter aí também uma noçãozinha, tá? Mas dá para rodar bem mais com esses 47% aqui na cidade do que na estrada. Bom, e para você que estiver procurando o seu BYD 0 km, a nossa recomendação é o pessoal da Alma BYD. Tem o link de contato deles na descrição. Um forte abraço e até o próximo vídeo.